Agora eu vou entrar com vocês aqui num assunto super importante de cálculo 3, que é derivadas direcionais. Para que você entenda bem o que é uma derivada direcional, você precisa estar muito bom em o que é produto escalar e vetor unitário. Então vamos pegar aqui a ideia de produto escalar. Toda vez que eu falo para vocês produto, eu estou dizendo que é uma multiplicação. Escalar, eu estou dizendo que é um número. Então, quando a gente calcula o produto escalar, a gente está calculando uma multiplicação entre dois vetores que vai me dar como resultado um número. Qual a definição? Como que eu calculo o produto escalar de dois vetores? O processo é simples. Você tem um vetor U que você chama de x1, y1 e um vetor V que você está falando que é x2, y2. Para calcular o produto escalar, você pega as coordenadas x dos dois vetores, produto é multiplicação, e multiplica elas. Então, você vem x1, você multiplica com x2. Depois você pega as coordenadas y e multiplica elas também. Então, você vem aqui y1 vezes y2. Só que o que você está calculando aqui, você não quer como resultado um vetor, você quer um número. Então, você soma esse resultado aqui no final. Isso vai ser o produto escalar. Como exemplo, eu tenho o vetor U 2 e 5 e o V 3 e menos 5. Para achar o escalar entre esses dois vetores, eu pego o x de um e multiplico pelo x do outro. 2 vezes 3 aqui dá 6. Então, eu venho aqui, 6. Depois, y de um vezes o y do outro. 5 vezes menos 5 dá menos 25. E aí eu vou juntar esses dois porque eu não quero o vetor 6 e menos 25. Eu quero o resultado entre eles, que é menos 19. O escalar entre eles vale menos 19. Se eu não tenho duas coordenadas, eu tenho três coordenadas, como que eu calculo? O processo é o mesmo. Você faz x de um com x do outro. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Y de um com o y do outro, 3 vezes 2 vai dar 6. E z de um ponto com z do outro, 5 vezes 6 dá 30. Isso vai dar 36 tira 1, 35. Então, isso aqui é o escalar entre os dois vetores. Agora, o que significa o escalar entre dois vetores, só para não ficar um número jogado? Ele serve principalmente, pessoal, para várias aplicações. Mas quando você começa a estudar produto escalar, uma das definições dele é que ele te dá a posição do ângulo e te dá também o valor do ângulo entre dois vetores. Então, você tem dois vetores aqui. Vou chamar esse vetor aqui de U e o outro vetor eu vou chamar ele de V. Esse aqui vai ser U. Esse vetor é o nosso vetor V. Entre eles existe um ângulo. Se eu quiser calcular exatamente esse ângulo, eu preciso do produto escalar. E esse número me diz se esse ângulo é maior, menor ou igual a 90 graus. Nesse caso, isso aqui eu sei que é menor que 90. Quando que eu sei que dois vetores, quando colocados um do lado do outro, formam um ângulo menor que 90? Quando o produto escalar entre eles der como resultado um valor positivo. Aí ele vai formar menor que 90 graus. Olha nesse segundo exemplo aqui, ele deu 35. Se você pegar esse vetor que está no espaço e juntar com esse outro vetor que está no espaço, eles vão formar um ângulo menor do que 90 graus, porque o escalar entre eles é positivo. Quando o escalar entre dois vetores é igual a 90 graus, então, você diz que o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, se você calcula o escalar entre dois vetores e dá zero, você pode concluir que esses dois vetores são ortogonais entre eles, ou seja, eles formam 90 graus. E quando ele dá maior que 90 graus, significa que o escalar entre os dois vetores, o vetor U e o vetor V, é negativo. Segue como exemplo esse nosso primeiro aqui, ó. Eu calculei o escalar entre esses dois vetores e deu menos 19. Coloca esses dois vetores juntos e você vai ter um ângulo maior que 90 graus.
Então, isso vocês precisam saber calcular para a gente ter sucesso em derivadas direcionais. Agora vamos aprender o que é um vetor unitário. Para vocês entenderem o vetor unitário, vamos partir aqui do básico. Eu vou pegar e vou desenhar um vetor, que eu vou chamar de vetor U. E vou falar que esse vetor é o meu vetor 3 e 4, ou seja, no eixo X ele sai do 3 e no Y ele caminha 4 unidades. É esse vetor aqui. Eu consigo calcular o tamanho desse vetor muito fácil, é só aplicar o teorema de Pitágoras ou usa a fórmula que calcula o tamanho de vetores que a gente já aprendeu, que é a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, o tamanho desse vetor é 3 quadrado, que dá 9, 4 quadrado dá 16, 9 com 16 dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse vetor aqui inteiro ele tem 5 unidades, é o valor dele. Agora, o nosso objetivo é calcular quem é esse vetor unitário. Quando eu falo vetor unitário, eu quero pegar esse vetor que vale 5 unidades e descobrir quem é esse vetor valendo uma unidade. Aqui, uma unidade só. Para descobrir esse vetor, pessoal, é bem intuitivo. Se uma coisa vale 5 centímetros e você quer descobrir aquele pedacinho que vale 1, você pega o 5 e divide por 5. Aí você vai descobrir um pedaço que vale 1. O seu vetor aqui no caso é o vetor 3 e 4. É o nosso vetor. Para você descobrir quem é esse vetor aqui unitário, você divide ele pelo tamanho dele. Você divide isso por 5, isso você divide por 5, que é o tamanho do vetor. 3 dividido por 5 dá 0,6. 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, esse é o vetor unitário. Ele vale 0,6 aqui e vale 0,8 aqui. Fácil, fácil, né? Agora vamos fazer uma coisa. Se você pegar esse vetor aqui e jogar ele 5 vezes, ele vai dar certinho no tamanho. Então, esse é o nosso vetor unitário. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizando com vocês, qual fórmula que eu uso para calcular o vetor unitário? Vou colocar de vermelho, grava isso, guarda bem guardado aí na sua cabecinha. Para você calcular, você tem um vetor U e quer calcular quem é o unitário desse vetor. O que a gente faz para calcular o unitário? A gente pega o vetor, olha o vetor aqui, que tem duas coordenadas x e y, e divide ele pelo módulo dele, pelo tamanho desse vetor. Então, pelo módulo de U. O que é o módulo? O módulo aqui, no caso, era o 5. Então, tem um vetor U. Quando eu divido esse meu vetor U pelo módulo dele de U, que é o tamanho dele, eu encontro o que interessa para a gente, que é o vetor unitário. Então, isso a gente vai usar em derivada direcional. E o outro conceito que a gente aprendeu agora há pouco de produto escalar, a gente vai usar também para calcular as derivadas direcionais. Com isso daqui, você vai ficar bem feliz e vai conseguir resolver facinho os exercícios.